E aí, Tricolor, me diz aí, tá bom ou foi pouco? É, 2-0, São Paulo e Goiás. Rapaz do céu, hein? Tem duas maneiras da gente ver isso, né? Claro que a vitória foi importante, até porque não se imaginava outra coisa que não fosse a vitória no mata-mata no Morumbi com 50 mil pessoas, né? Então, beleza, ganhamos 2-0, legal. Dava para ter sido mais? Se a gente vai analisar todas as consequências, dava para ter sido bem mais. Deveria ter sido mais, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês, se tá bom ou se foi pouco. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Rapaz do céu, o primeiro tempo foi bem fraco, né? O primeiro tempo o time parecia que estava treinando, cara. Que é toque de bola, né? O Goiás ficou paradinho ali, logo no começo deu um susto no São Paulo, mas aí ficou paradinho, fechadinho. Tipo, vamos ver o que o São Paulo vai fazer. E o São Paulo fica naquela trocação de bola, alguns arremates a gol muito fora, né? Passando longe. Teve um do Luciano que foi perto, teve um que o Lucas perdeu de maneira absurda, né? Teve um lance também do Caleri, que a bola acabou sendo tirada em cima da risca, enfim. O São Paulo, é interessante como o São Paulo cria oportunidades, o São Paulo desenvolve o seu jogo, na hora do último toque a coisa dá uma, né? Cruzamentos errados, conclusão mal feita, interessante nesse sentido também, né? E o jogo rolou e fluiu de uma maneira sonolenta, na verdade, no primeiro tempo. Até comentei no intervalo. Eu quero imaginar e quero acreditar que um mata-mata requer, assim, uma outra atitude, sabe? Um time mais determinado, um time mais com vontade, um time mais aceso para o jogo. Eu achei o time meio apático, meio tocando bola, tipo, a vitória vai vir a qualquer momento, né? E aí aparece mais um facilitador para o São Paulo. O Zubeldia tem sorte nisso, né? Acho que é a quinta partida dele, se eu não me engano, que o São Paulo fica com um jogador a mais, né? E, inclusive no primeiro tempo, eu me lembro contra o Vitória na Bahia no primeiro tempo, o São Paulo fica com um jogador a mais, com o Águias lá em Marabá no primeiro tempo, o São Paulo fica com um jogador a mais, hoje novamente, enfim. E aí parece que a coisa fica mais complicada, porque aí os caras se fecham de vez e a gente já tem dificuldade de entrar na defesa adversária. Quando o adversário não está fechado, você imagina então quando se fecha. O São Paulo tem muita dificuldade de jogar pelos lados, o Rafinha obviamente não descia, a questão física dele não permite isso. O Wellington desce, mas com muita deficiência, dificuldade de cruzamento, dificuldade de arremate, dificuldade de fazer um dois ali, de fazer uma tabela. E só para o São Paulo tentar entrar pelo meio. O meio está bloqueado, né? O Lucas não consegue vazão, Luciano não consegue vazão, Caleri está lá no meio de 55 zagueiros, né? O Luiz Gustavo também não, Bobadilha, enfim, o time começa a ter algumas dificuldades, né? E mesmo com um a mais, senhores, a gente leva algum perigo para a defesa adversária, mas não leva tanto perigo que poderia ter levado. O São Paulo termina o primeiro tempo com 86% de posse de bola, meus irmãos. 86% de posse de bola e termina como o Goiás gostaria que terminasse, um 0-0 com um jogador a menos, né, o Goiás no caso. E a gente espera o quê? Espera que no comportamento do Zubeldia no vestiário, a gente venha com outro tipo de comportamento. E logo na saída do segundo tempo a gente consegue fazer um gol, cara. Então isso daí deu um ufa, agora a gente consegue respirar um pouco, né? Um gol do Luciano, ele vem com o Eric ali pela direita, dá um outro sentido, né? De velocidade, de drible, de possibilidade, né? Dá uma outra cara para o time conseguir pelas beiradas tentar invadir a área do Goiás. E logo sai, né? O gol do Luciano lá no rebote. E isso tranquiliza um pouco mais a partida para o São Paulo, né? Não é que, não, agora a gente está mais à vontade. Não, porque à vontade os caras estavam, e não era muito bem para estar à vontade. E o jogo segue, o Goiás, obviamente, vai abdicar do ataque, vai abdicar de jogar, vai tentar se defender o quanto puder para levar um placar mínimo para a segunda partida, né? O São Paulo consegue fazer o segundo gol através do Caleri, ainda fez um gol antes, mas estava impedido, consegue fazer o segundo gol para o Caleri, e o Goiás continua fechado. Porque eu tenho comigo uma coisa e quero saber de vocês também, meus irmãos.
Se o São Paulo faz o terceiro gol, para mim a classificação está garantida. Eu posso estar errado no pensamento, na maneira de ver, enfim. 3 gols para mim, o São Paulo garante, né? O que talvez fosse o ideal a garantia. Por quê, gente? A gente tem partidas muito complicadas pela frente, né? A gente tem Flamengo, né? Logo depois, lá na frente, um pouquinho mais, tem o Nacional do Uruguai, já pela Libertadores. Então, assim, a gente tem umas semanas muito agitadas, né? Muito competitivas para o time, a parte emocional, a parte física. Você garantir a vaga dentro da sua casa, com 50 mil torcedores, tudo aquilo lá de novo, posse de bola, um jogador a mais, para mim, pelo menos, era mais do que obrigação, né? Só que o São Paulo para no segundo gol e não consegue fazer o tal terceiro gol. Que para o Goiás foi sensacional, meu irmão. Você vem no Morumbi com um jogador a menos e você leva 2 gols para Goiânia, eles estão no jogo. Para mim, eles estão no jogo, né? Por quê? Porque lá é uma outra história, um outro comportamento, a torcida em cima, a gente já sabe todo desse repertório, né? E você olha do outro lado e continua vendo um São Paulo ainda que não convence muito a gente, né? Um time que tem a bola no pé, induvidável. Eu fiz uma continha, até comentei com vocês aí há um tempinho atrás. A gente fez uma continha aí, né? O São Paulo nessa fase de 5 partidas que não foram tão boas antes do jogo de hoje, o São Paulo teve, na maioria dos jogos, muito mais posse de bola do que o adversário, mesmo não ganhando, né? Então, assim, isso é um pouco preocupante. É um pouco preocupante numa decisão. Claro que na segunda partida, o que a gente espera? Um outro tipo de comportamento, um outro tipo de atitude dos jogadores, né? Porque realmente a gente não consegue, pelo menos eu, né? E sempre é importante saber a opinião de vocês, realmente sentir essa coisa do jogador decisivo, da partida decisiva. É isso que eu quero ver no comportamento do jogador do São Paulo, que eu sinceramente não vi nesse primeiro jogo, né? Por isso fica aquele sabor, né? Aquele gostinho de, sabe assim, dava para ter sido mais, pelo menos para mim. Obviamente quero saber de vocês, né? Um pouco disso. Tá bom? Ou poderia ter sido mais? Essa é a grande questão e essa é a grande pergunta. Independente disso, a gente encosta um pouco agora o burro na sombra, né? E se prepara para enfrentar no sábado à noite aí o Flamengo, né? Então, é isso. Comportamento, penso que tenha faltado um pouco, bola, penso que tenha faltado um pouco, mas veio a vitória, vieram os 2 gols e a gente espera que com esse resultado a gente vá lá para Goiânia para classificar, né? Muito importante para o São Paulo passar dessa fase. Os deuses da bola colocaram o Goiás no caminho da gente, né? Então vamos em frente. No apito o Jova, né? Puseram o Jova para apitar o jogo. Mas eu de arbitragem eu não vou falar absolutamente mais nada, porque não adianta, né? A gente fala, fala, fala e quem tem que falar acaba não falando nada. O São Paulo precisa se reforçar, senhores. Eu sei que falta dinheiro, eu sei que falta um monte de coisa. O São Paulo precisa se reforçar, porque o que vem pela frente vai necessitar muito, muito mais de um elenco mais completo. Vamos ver aí nos próximos dias se a gente tem novidades nesse sentido. Legal, meus irmãos? É isso daí. Vamos descansar com uma vitória, com um 2-0. E aí? Foi bom ou poderia ser mais? Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Boa noite a todos.